Alô? Queria saudar a parte da igreja que está reunida aqui com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos de 12 a 31, nós vamos ler. De 12 a 31. Quem já estudou o livro de Isaías, sabe que a partir do capítulo 40 de Isaías, Deus começa a falar no livro sobre Cristo. Tem algumas profecias que estão aqui do versículo 1 ao versículo 12, e se você depois ler em casa, você vai ver que quando ele vai falar aqui do Pai, quando ele vai falar aqui dele mesmo, de Deus, da majestade de Deus, do poder de Deus, do que ele está falando dele e está falando também do Filho. Então, chegamos ao versículo 12, que diz o seguinte, a partir daqui, diz o seguinte: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desses compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria? E lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira, que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem, acertar uma imagem e esculpida que não oscile. Acaso não sabeis porventura, não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda que para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, e o seu tronco já se secam. Como um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas?
aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, cada uma delas. Por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Porque, pois, dizes a Jacó e falas, ó Israel, dizes, ó Jacó e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaltos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40, lindo, né? É muito bonito esse texto. Meus irmãos, falar em cansaço é falar conosco. Eu não passo um dia sem ouvir de alguém ou de mim mesmo, estou cansado, estou enjoado, estou cansado de ouvir minha esposa. Mas é verdade, assim, cansado de ouvir as mesmas coisas, às vezes, né? Eu presto atenção, mas nem sempre ouço. Estou cansado, às vezes, de vir ao culto, de ir a uma reunião de oração. Eu estou cansado, eu trabalho demais. Quem já ouviu isso? Falar de cansaço é falar conosco. A nossa vida, a vida aqui na terra, a vida que nós nascemos para adorar, aprendemos a orar, a adorar, que nós cantamos agora, é para conhecer a Deus. Você adora a Deus, adoração significa andar com Ele significa conhecê-lo cada vez mais. A nossa vida futura, na eternidade e para a eternidade, no capítulo 17 de João, versículo 3, diz lá que a vida nossa, lá na eternidade, vai ser, a vida eterna é conhecer a Deus. E nós vamos levar toda a eternidade e não vamos conhecê-lo totalmente. Tal a grandeza desse Deus, tal a majestade desse Deus. Aqui no texto que nós lemos, o povo estava cansado. O povo estava reclamando. Por que tem que ser assim? Por que as provas? Por que a perseguição? E o povo estava cansado, reclamando que Deus era até meio injusto. Nós vamos chegar no versículo que fala isso aqui. Que Deus está distante. Talvez o povo estivesse pensando, meu Deus é distraído, ou está distraído, esqueceu de mim. Meus irmãos, Deus não dorme, Deus não esquece,
Deus sabia muito bem que viria a pandemia. Não pegou Deus de surpresa. Deus sabe muito bem do que você precisa, necessita. Te conhece pelo nome. Está olhando para você. Você acorda de manhã, Ele já está ali aguardando a ação de graças para entrar em comunhão com Ele. Ele não está distraído. Agora nós precisamos conhecê-lo. Precisamos aprender a adorá-lo, dia após dia, andar com Ele. E aqui, nesse texto, Deus se revela um pouco mais a Isaías com perguntas. Perguntas que ele não responde, ou a própria pergunta já tem a resposta em si mesmo. Versículo 12. Falando para Isaías: quem na concha da sua mão mediu as águas? Pense no Brasil. Vamos supor que um dia o governo resolve medir quanto de água tem o Brasil. Rios, e grandes rios. Não é? Mas não é só isso. E o mar? Oceano Atlântico. Mas aqui ele está falando das águas do mundo inteiro. E ele mediu na concha da sua mão. Ô, Bilão, mas não cabe. Mas na dele cabe. Está escrito aqui. Tomou a medida dos céus com o palmo da mão. Você sabe quanto mede os céus? Pois eu não sei, e nenhum cientista até hoje sabe quanto que mede. Uma coisa só nós sabemos, que o céu é finito. Tem começo e tem fim. Só Deus é infinito. É uma qualidade, característica de Deus, né? O céu é finito porque ele pode ser medido e foi medido por Deus com a palma da mão. Ele sabe. Um dia, ele vai pegar e enrolar o céu, que foi colocado para nos cobrir, para que nós morássemos embaixo. E vai chegar o dia, a Bíblia diz que ele vai enrolar os céus e sair com os céus. Quem recolheu, olha as perguntas de Deus, né? Eu acho que Isaías foi ficando murcho, né? Quem recolheu na terça parte de um efa são 5 litros e pouco de água, é um garrafão. Mas não é um garrafão, é um terço de um garrafão. Ele colocou todo o pó da terra. Toda a areia. Sabe aquele pó que entra na tua casa? Quando venta? Aquilo lá e todo o pó da terra num terço de efa. Pegou os montes e pesou, e os outeiros em balança de precisão. Aquela balancinha, não é que pesa o quê? Farinha. Farinha é duro de falar farinha, né? Pó branco. Vamos falar outra coisa, vamos falar ouro. Deus majestoso, Senhor de toda a criação. Amém? Segundo lugar,
versículos 13 e 14, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Quem ensinou o Espírito Santo? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Enfim, isso aqui está perguntando o seguinte, Deus, se fosse na linguagem de hoje, quem ensinou o Espírito Santo? Quem foi o professor de Deus? Que escola ele estudou? Na USP? Aonde ele fez o mestrado? Aonde ele fez doutorado ou pós-doutorado? Ele é a fonte de todo saber, de toda ciência. Ele revela aos cientistas aquilo que tem que ser revelado. Ele nos ensina através das escolas, através dos cursos que fazemos, através da vida e principalmente através da Bíblia. Não existe sabedoria, isso nós sabemos, só vou citar, sem o temor do Senhor. Mas ele continua. Ele é o Deus majestoso de todo conhecimento. Versículos 15, 16, 17 e 18. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Um pingo, vou aqui, eu puxei meu pai, né? Menor que aquilo ali. Olha, as nações, Estados Unidos, França, Alemanha, Rússia, China, os países antigos, as nações antiga, Babilônia, Império Romano, etc, etc. Tudo isso é como um pingo d'água que daqui a pouco vai estar seco aqui. Como um grão de pó na balança. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisas que é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. O Brasil é nada. Estados Unidos é nada. A China é nada para Deus. Você fala assim, mas está certo isso? Isso aqui é nada. O que vale aqui é a igreja que está aqui. Grandeza de Deus, majestade de Deus diante das nações. Mas no versículo 19 a 21, ele diz, o artífice funde a imagem, o ourives cobre o ouro, cadeias e tal. Aqui ele vai falar sobre imagem. Capítulo 42, 44, aqui do mesmo livro, se você ler depois, vai falar sobre imagens. Vai falar sobre um homem que foi cortar uma árvore para fazer metade dela imagens e a outra metade usar como lenha. Meus irmãos, cuidado com ídolos.
Ídolos que têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Mas o homem continua adorando ídolos. Venerando, que é a mesma coisa. Deus abomina isso. E ele fala aqui. Eu me lembro do povo de Deus lá no deserto que ajuntou todo o ouro que tinha para fazer e construir um bezerro de ouro. Por quê? Porque Moisés tinha subido para pegar as leis e estava demorando demais. Eles cansaram de esperar. Anote aí, cansaram. E partiram para os ídolos. Não é ídolo só, não, aqui de imagens e tal, mas tem gente que inventa outros ídolos. 13 sexta-feiras, a rosa de Saron, estou cansado de esperar. Aquela igreja lá está bombando, né? Mas ele continua, versículos 22 a 25. E ele diz: Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. A redondeza da terra, você sabe que a terra é redonda, né? Ele está sentado ali. Ele está sentado, cujos moradores dessa terra são como gafanhotos. Vem e passa. Ele é quem estende os céus como uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E ele quem reduz a nada, os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Cadê os grandes faraós? Cadê os Césares? Cadê Alexandre? Cadê o Décio? Cadê aqueles presidentes, Getúlio? Não tem mais. O Senhor Deus é a grande majestade diante de príncipes, juízes, reis, governantes. Amém? Amém? Quando você for votar no dia 2 de outubro, lembre desse texto. Sabe para quê? Para não confiar em A, B, C, D, E, F. Confia no Senhor. Versículo 27, nós já vamos entrar na aplicação do texto. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Dá a impressão que Deus não está vendo o seu caminho. Não tem hora que dá a impressão que Deus não está, parece que não. Eu oro, parece que Ele está longe. Aqui era o problema do povo. E o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Primeiro, quando você acha que tem direito, está ruim. Qual que é o seu direito? Qual que é o seu direito? Corre por aí que eu tenho direito de ser feliz.
Será que eu tenho? Eu posso ser feliz em Cristo. Mas o direito, porque quando eu recebo Jesus, eu vou ter provas, vou ter dificuldades, a chuva que vem para o incrédulo vem para mim, não é? Mas eu não tenho direito nenhum. Meu direito é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Esse é o meu grande direito. O meu direito é seguir Jesus, é adorá-lo dia após dia, de segunda a sexta, sábado e domingo também. Aqui o povo acusa Deus de ser injusto e indiferente. Será que ele é? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não se pode chegar ao entendimento de Deus. Mas o fato é que ele não se cansa. Nós cansamos. Versículo 29. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o nosso Deus. Versículo 30. Porque aqui tem muitas pessoas que têm mais de 60. Quem tem mais de 60? Vai lá, você falar assim, estou cansado. Mas cuidado, vai falar isso. Mas aqui também tem homens de 25 a 35 anos, por aí, 40. Quem tem dessa idade aí? Mas tem jovens aqui. Quem tem menos de 25? Levanta a mão. Levanta a mão. Os jovens parece que não tem nem força para levantar a mão. Mas olha o que diz o Senhor. Os jovens se cansam. Eu não sei se na minha época era assim, mas o que eu ouço hoje em dia de jovem dizer que está cansado, dá vontade de falar, cansado do quê? Mas a canseira vem também, por exemplo, de vir ao culto, de exercer o ministério. Cansei. Um até pôs, mas esse não é jovem, esse já é um homem. Ele escreveu assim para mim. Ele deve estar com o quê? 48. Né? Terminei a carreira. Guardei a fé. Então morreu. Porque Paulo, quando escreveu isso, ele estava condenado à morte na porta, era só passar a porta e ser decapitado. Os de mais de 60 aqui, ninguém terminou a carreira. Todos nós temos ministério. Muitas vezes vamos dizer e temos dito, estou cansado. Cansado de frequentar. Agora é lá na chácara. Né? Hoje todo mundo está mudando para longe. A chácara fica até mais longe, a não ser por Luís. Os jovens se cansam.
e se fadigam. Os moços, os homens, de exausto caem na cama. Por que você não viu? Eu estava tão cansado. Semana foi terrível. E todos nós, na verdade, vivemos cansados. Conclusão. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Palavra de Deus. Mas os que esperam no Senhor, olha, presta atenção nesse mas. Tudo o que foi dito atrás, mas, todos vocês que estão cansados, e eu também, mas, os que esperam no Senhor, os que adoram o Senhor, os que andam com o Senhor, os que conhecem o seu Deus, não se cansam. Eu fiquei com uma vergonha quando eu estava lendo várias vezes aqui esse versículo. Estou cansado. Eu estou cansado de todo domingo vir aqui às 8h pouco da manhã, não é? Mas enquanto não tem outro, ou outros, eu estou cansado muitas vezes, principalmente no meio de semana, de sair de casa e ir na reunião de oração. A semana foi lá no João César, e estava chovendo. E eu cheguei lá, estava cheinho. E eu fiquei animado com aquele grupo e orando. Nunca eu saí de casa, mesmo que empurrado ou puxado pela minha esposa, que eu tenha ido numa reunião de oração e tenha voltado arrependido. É uma bênção para a minha vida. O culto nem se fala, não é? Porque será, tem 3 verbos aí nesse versículo, principais. Sobem, correm e caminham. Certo? Sobem como asas de águia. Uma das coisas que eu admirei muito lá em Portugal, quando morei lá, foi que uma vez eu fui no estádio do Benfica, e no estádio do Benfica, o símbolo do Benfica é uma águia. E eles tinham, não sei se tem hoje ainda, uma águia dessa altura aqui, exposta lá num horário, que era a águia que, quando tinha jogo no domingo, eles soltavam ela lá em cima, ela dava uma volta no estádio, 2 voltas, e depois planava, e vinha, até chegar no rapaz que treinava ela. E o povo ficava, né? Mas tinha lá a medida da asa, a asa dessa águia, 2 metros, daqui até aqui. 2 metros de asa. Sabe por quê? Porque a águia, ela vai botar os seus ovos no lugar mais alto que ela achar, mais alto do que qualquer predador possa chegar. E ela tem a capacidade de lá de cima, voando e planando, ver a sua presa no chão e mergulhar até ela. Tem outras características da água que eu não vou falar aqui, né? Sobem como asas
de águia. Não é como a águia, é como asas de água, porque a asa é que sobe, faz subir, e depois ela faz planar nas alturas. Segundo verbo, correm. Correm e não se cansam. E o terceiro, caminham e não se fadigam. Essa ordem aqui, o certo não seria caminhar, correr e subir? A lógica seria caminhar, correr e subir. Um avião, ele corre para depois subir. Mas por que será que está decrescente os três verbos? Primeiro sobem, correm, e depois caminham. Pelo seguinte, poucos conseguem subir. Alguns mais conseguem correr. Mas todos nós caminhamos no dia a dia. O que nos cansa? Não é o dia a dia? O que nos cansa? Não é buscar a criança na escola todos os dias, levá-los, vai buscar. O que nos cansa, dona de casa? Não é passar roupa, lavar roupa, limpar a casa, fazer almoço todo dia, fazer o lanche da turma todo dia. O que nos cansa? O trabalho, todo dia a mesma coisa. O que nos cansa? Os cultos dominicais, as reuniões de oração, o grupo caseiro. Ai, de novo, já chegou o dia do grupo. Ou não é verdade? É ou não é? Essas coisas que nos cansam. Você lê a Bíblia todo dia? Por que não? Porque dá sono. Ah, estou cansado, estou tão cansado. Você ora todo dia? 10 minutos, meia hora, 1 hora. Por quê? Ah, estou cansado. Dá sono. Né? Eu costumo orar a noite inteira. Eu começo a oração, durmo e falo amém no outro dia, né? O que nos cansa é rotina. Mas a palavra vale. Correm ou voam como águias. Você chegar a isso, aleluia. Correm, não se cansam. Muitos aqui vão correr. Caminham e não se fadigam. Porque Deus, o nosso Deus, não se cansa e não se fadiga. Quem está cansado, fica em pé, que nós vamos orar, né? Pode ficar, porque eu também estou. Senhor, obrigado porque nesta manhã o Senhor nos deu um pouco mais de conhecimento a respeito de Ti. O Senhor é o Deus que está cuidando de nós, está olhando por nós, está ouvindo as nossas orações. Oh, Pai, em nome do Teu Filho, abençoa esse povo que está aqui. E que nós possamos aprender que aqueles que Te buscam, aqueles que esperam no Senhor, não se cansam, sobem como águia, correm e não se fadigam. Em nome de Jesus. Amém. Agora,
tvcmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.